A paralisação dos jogos por conta do Covid-19 bagunçou o planejamento de muitos times brasileiros. Alguns precisam se reinventar para não entrar em uma crise financeira grave, mas outros já estão pensando em se reforçar para o restante da temporada, que não tem data para voltar. Um dos casos que surgiu nos últimos dias foi a possível chegada de Cavani no São Paulo. O atacante do Paris Saint-Germain está em fase final de contrato e seu futuro ainda é desconhecido. O Atlético de Madrid aparece forte na negociação, mas Cavani já teve seu nome especulado em outros times, incluindo o São Paulo. O torcedor aproveitou a notícia da possível chegada do jogador para invadir o Instagram do atleta e pedir que ele assine com o time paulista. Alguns, inclusive, usaram a nova parceria com Daniel Alves como justificativa para Cavani aceitar a pedida do São Paulo. Mas outros torcedores de outras equipes também se manifestaram. Perfis ligados ao Fenerbahçe e ao Atlético de Madrid também pediram que o jogador vista a camisa de seus times. França escreveu uma bela história com a camisa do São Paulo entre 1996 e 2000 e deixou saudade na torcida do São Paulo. Durante sua passagem pelo clube, o ex-atacante trabalhou com diversos treinadores, mas escolheu um deles como o mais marcante. O Muricy também era muito técnico quando jogava. Ele soube extrair de mim o melhor na finalização, aprendi muito com ele. Ele é o melhor treinador que eu tive na minha carreira, porque é muito bom quando o treinador te respeita, quando o treinador te admira, disse França. França deixou os gramados em 2001, depois de passagem pelo futebol japonês. O ex-atacante ainda vive no país asiático, mas não descartou as chances de voltar ao São Paulo para trabalhar fora das quatro linhas. Não é descartada essa possibilidade. Você precisa gostar, não é só chegar lá, você precisa aprender um pouco. Uma função que seria legal é treinar atacantes. Não sei se existe essa profissão, declarou. Quinto maior artilheiro e ídolo do São Paulo, França não teve a oportunidade de vestir a camisa do São Paulo depois que foi vendido ao exterior. Apesar de confirmar a boa relação com o São Paulo, o ex-jogador lamentou a falta de um convite para voltar a atuar pelo São Paulo. Eu sempre me cuidei, nunca fui de balada. É complicado você chegar e bater na porta perguntando se eles me queriam. Sempre esperei a ligação, mas não recebi. Toda vez que vou de férias para o Brasil, o tratamento é sensacional. Apenas não aconteceu. O meu relacionamento com o São Paulo é de amor. Quando chego no portão, sou respeitado. O São Paulo sempre me trata bem, disse França. França se consolidou como um dos maiores goleadores do São Paulo, com 182 gols marcados durante os 6 anos em que vestiu a camisa do São Paulo. Além dos gols, o ex-atacante teve uma passagem vitoriosa com as conquistas do Paulistão de 1998 e 2000, além do torneio Rio-São Paulo de 2001. O atacante Pablo foi o convidado do programa Jogo Aberto desta terça-feira e falou sobre a possível vinda de Cavani ao São Paulo. O atacante rasgou elogios ao atacante uruguaio. Óbvio que é um jogador com a qualidade da história que o Cavani tem, seria fantástico. Tive a oportunidade de jogar com o Forlan no Japão e perguntava sempre do Cavani para ele. Ele falava que é um cara excepcional. E sem sombra de dúvidas se vier, iria ficar muito feliz, porque nos ajudaria de uma forma positiva. É óbvio que é algo que a diretoria que tem que tomar as decisões, mas com certeza iria ficar muito feliz se ele viesse, aprenderia muito e iria ajudar a fazer gols, afirmou Pablo. Com o futebol paralisado por tempo indeterminado por conta do coronavírus, Pablo defendeu a redução de salários de parte dos jogadores, analisando as diferentes realidades dos atletas. O atacante do São Paulo afirmou que os jogadores que tiverem condições devem ajudar seus clubes. Questão de salário é muito difícil de falar, porque envolve muita gente. Acredito que nós, jogadores, temos que ter essa consciência, porque é um momento difícil não só para o São Paulo, mas para o mundo inteiro. Não só falando de futebol, o jogador de futebol, obviamente, é privilegiado, todo mundo sabe, mas quando você está em um grande ou quando você está em clubes de primeira ou segunda divisão, quando você está numa situação de série C ou série D, já não é tão confortável. Tem jogadores que assinam contrato de 3 meses só durante o estadual, então é muito relativo, disse o jogador. Já sobre o retorno do futebol com os portões fechados, o atacante definiu a volta da modalidade
quando for mais seguro para todo mundo. Eu acho que todo mundo que ama futebol está com saudade de ver os jogos e seu time. Todo mundo com saudade da quarta-feira à noite e do domingo à tarde. Eu, como jogador, estou morrendo de saudade, que possa voltar o quanto antes. Mas na minha visão, acredito que tem que voltar quando for seguro para todo mundo. Nós jogadores estaríamos expostos, porque não tem como você não ter contato físico durante uma partida, mas mesmo sem a torcida, tem muita gente envolvida que trabalha para o jogo acontecer. Essas pessoas ficam muito expostas também. Acredito que tem que voltar ao futebol quando for seguro para todo mundo, completou.